Boa noite, a graça e a paz a todos. Estamos aqui juntos para cultuar o Senhor, para louvar o nome dele. Nessa terça-feira, 24 de março de 2020, vamos poder celebrar ao Senhor. Eu na minha casa, você na sua casa, mas juntos como igreja, em um só coração, adorando ao Senhor. Eu quero, nesse momento, te convidar a orar. Vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor, pedir a Ele que receba o nosso culto a Ele com um aroma suave. Então aí onde você está mesmo, ore ao Senhor, na sua casa, na sua sala, no seu quarto, onde você está. Entregue este dia, agradeça por ele, agradeça por sua vida, agradeça pela vida da sua família, daqueles que estão ao seu redor. Tá? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor tem sido tão bom conosco, mesmo diante de tantas dificuldades, de tudo que estamos passando. Nós temos visto a Tua mão sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que nós amamos. Nós temos visto o Teu cuidado, a Tua poderosa mão, sabe, agindo de uma forma tão real, tão profunda. E nós temos visto que nós estamos a nossa vida está sob o controle do Senhor. E nós agradecemos por isso, agradecemos por que o Senhor tem nos ensinado a viver nesse novo tempo. Obrigado pelo tempo que o Senhor está nos proporcionando em família. Obrigado pela Tua igreja, em especial por cada pessoa que faz parte da primeira Igreja Batista no Conjunto Saci. E são irmãos preciosos para nós. Nós temos sentido falta, Deus, daquele abraço, daquele aperto de mão, daquele, contato físico que é tão precioso na comunidade cristã. Isso tem também falado aos nossos corações e nos mostrado o quanto é precioso ter comunhão com os nossos irmãos. E muito obrigado, Senhor, porque isso tem nos levado a um novo tempo, a um novo momento. E nós sabemos que quando passarmos por esse tempo, nós vamos sair daqui muito mais fortalecidos e prontos para continuar trabalhando para o Senhor e para o Teu reino. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, então, a louvar ao Senhor. Tá? Então, aí onde você está, o Jackson vai nos conduzir a esse momento de louvor. Olá, povo de Deus, nós vamos exaltar o nome do Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. A palavra diz que a misericórdia do nosso Deus dura para todo sempre. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, Ele conhece o profundo e o escondido. Que Deus nos abençoe, que Deus continue a nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Eu creio no Pai, eu creio no Filho e no Espírito Santo. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti.
Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia. Como é bom, né, irmãos, louvar ao Senhor, como é maravilhoso louvar a Deus. Anima o nosso coração, nos traz alegria, é muito precioso. Mas vamos compartilhar da palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que eu vou ler para vocês e depois vocês podem ler na Bíblia de vocês todos. Está lá em Romanos capítulo 8, é um texto muito conhecido nosso, mas sabe, fala muito ao nosso coração no tempo que nós estamos vivendo agora, né? Então vamos lá, vamos ler Romanos 8, do 31 até o 39. A palavra de Deus diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Será aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levados para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem nada em toda a criatura jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Jesus, nosso Senhor. Aleluia por isso. Deus é maravilhoso. As palavras de Paulo aqui em Romanos, aqui no final desse capítulo de Romanos 8, eles foram como uma fonte de encorajamento
não somente para a igreja romana, não somente para a igreja da época, mas para nós hoje. Sabe, hoje quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, Deus, como tu é precioso. Deus é por mim, Deus é por nós, sabe? Então lembre-se disso na sua vida todos os dias. Deus é por você, sabe? Então a gente pode enfrentar, e a gente enfrenta qualquer desafio quando a gente entende isso. Quando a gente entende que nós dependemos do Senhor, daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então se Deus é por nós, sabe? Esse se, ele não indica incerteza, né? Se eu for, não é incerteza. Deus está dizendo assim, olha, ele está usando o sentido, uma vez, desde que eu sou, sabe, por vocês. Ele está afirmando, eu sou por vocês. Desde que Deus é por nós, aí ele diz todas essas certezas para a gente. Como é precioso isso, sabe, aí complementa o que Paulo fala lá em Colossenses 3:1, quando ele diz, nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é incircuncidado ou se é circuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e ele vive em todos nós. Que maravilha essa palavra, sabe? Então nesse tempo, lembre disso, sabe? Deus, ele já provou, ele não precisa provar nada mais. Ele está dizendo e afirmando, eu sou por você, eu sou todo o tempo com você, eu cuido de você, sabe? Então ele não precisa provar mais nada, sabe? Ele já, como nós lemos aqui no texto de Romanos, sabe? Ele já entregou o seu próprio filho, então ele não precisa provar mais nada para nós, para dizer que ele nos ama. Aí ele faz uma pergunta, quem será contra nós diante dessa certeza? Será essa enfermidade, sabe, essa doença que nós estamos passando, essa oposição, será que ela é maior do que o Deus que nós servimos? Claro que não. Então nós temos que ter essa certeza. E ele continua dizendo vários enfrentamentos que nós temos na palavra. Quem será contra nós? Sabe, quando Mateus capítulo 10 diz, sabe, que os nossos familiares nos rejeitarão, mas nem eles conseguem ir contra nós, nem os nossos amigos, como diz lá em Lucas capítulo 21, nem os nossos irmãos, em 2 Coríntios capítulo 11, em Gálatas capítulo 4, sabe? Nem aqueles que perseguem os cristãos, em João 16, os inimigos, sabe, da religião. Não, nada, nem autoridades, como o próprio Romanos 8, como Apocalipse capítulo 2, nada. Ninguém pode contra aqueles que estão em Deus. Sabe, então guarde essa palavra no teu coração, entende isso? Deus, ele já nos abençoou e ele nos abençoa. O verso 32 é claro como diz isso, eu vou repetir para você, diz, e se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Sabe, a gente vive nesse tempo e está sendo um tempo que parece difícil, mas não é. Não é. Não é porque Deus cuida dos seus filhos. Então, lembre-se sempre disso. Quando muitas vezes você achar que vai faltar algo na sua casa, as pessoas hoje estão falando sobre uma recessão mundial que vai acontecer. Sabe, não há recessão, não há, sabe, brigas políticas, não há, sabe, nenhum tipo de revolução, nada que pode se opor a Deus. Deus, ele vai cuidar de nós, ele não vai nos deixar faltar aquilo que nós precisamos. Muitas vezes a gente pode até não ter aquilo que muitas vezes nos dá prazer, porque aquele que nos dá prazer muitas vezes é a nossa própria vontade. E Deus não está aqui para realizar a nossa vontade, mas sim ao contrário, a vontade dele ser realizada em nossas vidas. Então Deus não vai deixar faltar aquilo que você precisa. Graciosamente, ele nos dá todas as coisas, tudo aquilo que a gente precisa. Tiago 1,17 diz, toda dádiva que é boa, perfeita, vem do alto, do Pai, que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Deus não muda.
Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, lembra-se disso. Tá? Tudo que nós precisamos nessa vida, seja material, físico, Deus vai cumprir. Tudo que nós precisamos, sabe, na nossa vida espiritual, Deus vai suprir. Ele está cumprindo com tudo isso. Tudo que nós precisamos saber da sua palavra, Ele está trazendo a revelação, Ele está mostrando, Ele vai suprir. Prova, sabe? Prove da vontade de Deus. Viva na vontade de Deus e você vai viver uma vida abençoada. Lembre disso. Ele deu o filho dele para morrer por você, para que você viva essa vontade. Deus ele nos justifica. Como diz ele lá no verso 33, ele nos trouxe essa justificação porque aqueles que um dia foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, eles entendem isso e eles vivem para a eternidade, porque Deus nos justificou. Então, ser justificado significa que Deus nos reconhece como justos, direitos perante Ele. Ninguém pode chegar e apontar o dedo para você, para mim, por quê? Porque eu sou justo, eu sou justificado pelo Senhor, por causa da graça do Senhor, como diz lá em Romanos 3:24. A graça do Senhor nos alcançou. Foi o sangue do Cordeiro de Cristo, Romanos 5:9, que trouxe essa justificativa sobre sua vida, que trouxe, sabe, a aceitação, sabe, pela nossa fé, como diz Romanos 5:1, na verdade, pelas nossas ações, nós vamos ser conhecidos, sabe, quando nós demonstrarmos isso. Eu sei que muitos vão estar precisando de algum momento e de algo, e é a hora da igreja do Senhor mostrar sua força, é a hora de nós mostrarmos o nosso amor, é a hora de nós mostrarmos para as pessoas que Cristo vive em nós. E é a hora de nós suprirmos o pão daquele que precisa. É a hora de nós suprirmos as necessidades daquele que precisa. Porque foi assim que Jesus disse, que não deixaria faltar nada para nós. Então, quando nós damos, nós somos abençoados. E quando nós recebemos, nós somos abençoados. Então a gente precisa entender isso. Cristo está lá, intercedendo por nós, intercedendo por mim, intercedendo por você. Como diz no verso 34 de Romanos 8 que nós lemos. Jesus morreu na cruz para tornar possível a nossa justificação. E agora Ele está lá no céu, intercedendo. Intercedendo por esse momento. Sabe, que muitas vezes parece uma calamidade, parece um tempo, sabe, difícil, parece um tempo de destruição. Mas Cristo está lá. Cristo está lá intercedendo. Intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por todos aqueles que nós temos colocado diante dele em oração. Então esse é o papel do sumo sacerdote de Hebreus, capítulo 7. E Jesus está cumprindo esse papel. Então, através dele, nós podemos chegar corajosamente ao trono da graça. Sabe? Então, por isso é importante a sua vida de oração. Por isso é importante. Isso te encoraja, isso te leva a esse novo tempo que a gente pode viver. Sabe? Outros podem até não conseguir entender, sabe? Mas a oração é fundamental. A oração é importante na sua vida nesse momento. Então, interceda por você, interceda pelos outros, enquanto Jesus está intercedendo ao Pai por nós. Por quê? Porque Deus nos ama. Ele nos amou primeiro. No verso 35 ao verso 39, sabe, Paulo fala sobre essa afirmação. Deus nos amou primeiro. Ele nos mostrou esse amor. Ele nos mostrou esse amor quando Jesus veio ao mundo e morreu por nós. Quando Jesus veio e levou os nossos pecados. E a gente precisa entender isso. Sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, tome essa palavra de coragem. Sabe, Romanos, o verso 28 do capítulo 8 que nós lemos diz isso. Então, entenda isso. Entenda que esse amor nos ligou ao Pai de uma forma que nada pode destruir, nada pode nos separar desse amor. Ninguém nos vai nos separar. Nós podemos até tentar nos afastar desse amor que um dia nos alcançou, mas não dá. Ele é irresistível, sabe? A graça do Senhor, o amor de Deus é irresistível. Ele vai lá e nos traz de volta esse primeiro amor. E é isso que Deus quer que você desfrute desse amor. Não vão ser enfermidades,
não vão ser perseguição, não vai ser, morte, nem a morte. Aquilo que nos separava de Deus, que era a morte, nem isso nos separa mais. Porque Cristo nos fez essa ligação. Nós somos filhos, filhos amados por esse Pai bondoso, por esse Pai amoroso. Vamos enfrentar decepções, frustrações, desafios, oposições, tudo nessa vida. Mas nós não devemos esquecer nunca que Deus é por nós. Nós conquistaremos de uma forma esmagadora, por meio dele, a vitória. Então, acredita nisso, confia nisso, guarda essa palavra no teu coração. Coragem, permaneça fiel. Deus é por você. Amém? Nós vamos mais uma vez louvar e depois eu vou disponibilizar com vocês os nossos pedidos de oração. E você vai poder, orar aí na sua casa, junto com seus familiares, com seus amigos, tá? Então, eu vou disponibilizar e nós vamos orar depois. Mas agora nós vamos louvar mais uma vez, tá bom? Só o Senhor é Deus, aleluia, eita glória. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada naquilo que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Então adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
incurável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Ele tem todo o domínio nos céus e na terra. Glória ao nome do Senhor.